Okay, what is GitHub? Well, GitHub is Então vamos lá, pessoal. Acho que já deu tempo de assistir ali, né? E entender mais ou menos como é que funciona. Mas por que eu gosto de mostrar esse vídeo, né? Porque, pô, um vídeo bonitinho, né? Tem toda uma ilustração, o pessoal mostrando como é que funciona, né? E principalmente nessa parte aqui, né, pessoal, que ele fala, né? Deixa eu tirar o áudio aqui, né? Né, que ele precisa, né, de um lugar dedicado lá para começar a desenvolver, e basicamente aí, ó, quando ele sobe isso daí, ele cria um repositório, né, e que este repositório, né, ele tem uma linha alternativa, né, uma timeline alternativa para o desenvolvimento. O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? Que toda aplicação, quando a gente cria, todo repositório quando a gente cria lá no Git, ele vai ter uma branch que é essa ramificação principal, que quando a gente quer desenvolver features e tudo mais, a gente tem essa branch secundária que a gente pode dar qualquer nome, né? Branch de desenvolvimento, feature e tal, e por aí vai, né? E que depois, obviamente, a gente pega e une este código com a branch principal, né, quando termina essa feature e tudo mais. A gente, para a nossa aula, pessoal, vai trabalhar somente em cima da branch master, né, da branch principal, mas a gente tem essa possibilidade de ir criando várias ramificações para colocar, né, depois dentro da master. Inclusive, pessoal, há várias aplicações, né, hoje em dia que fazem o deploy do nosso código automaticamente a partir do momento que a gente joga o código para essa branch principal. Ele compila tal e já faz isso para nós, né, uma das plataformas que funcionam muito bem para isso e até gratuitamente é o Heroku, ok? Já fiz alguns testes lá e funciona de uma forma bem legal, fora várias já fazem isso, né? Mas recentemente eu estava trabalhando com o Heroku e é bem interessante, ok? E aí, né, ele vai mostrando aqui e tal, o cara vai desenvolvendo, deixa eu só parar aqui passando, né? Ele foi lá, fez alguma coisa, né? Daí fez uma nova requisição para jogar o código para cá, né? Ó, agora eu quero colocar o código ali, né? Daí ele faz isso pedindo para alguém, a outra pessoa, né? Aceita lá, eles conversam, tal, não sei o que. E no final das contas, né, eles conseguem unir o código e tudo mais. Então, é basicamente para isso que serve o Git, pessoal. E aí eu entrei nessa questão justamente porque agora na instalação, ó, pessoal, vejam que tá new aqui, ó. Recentemente, eu não sei se vocês viram, isso fazem uns 2 meses, o Git mudou o nome da sua branch principal. Alguém tinha. Primeira pergunta, alguém trabalha com o Git ou já tinha ouvido falar alguma coisa assim, pessoal? Ou é o primeiro contato? Eu já trabalho com Git, pessoal. Rodrigo já conhece, os demais não trabalharam ainda? Já conheci. Legal. Então, o que acontece, pessoal? A gente já vai criar um repositório ali, mas recentemente, eu acho, né? É meio complicado os motivos, mas o mundo sempre está caminhando para isso, né? O nome da branch principal que a gente tinha antes era Mestre, né? E por toda essa questão de, sei lá, de problemas raciais, e essa questão de mestre e tudo mais, eles, né, também mudaram o nome da branch principal, que antes era master, né, para main. Então, mas eu posso manter com master ainda, mas ele me pergunta aqui, né, se eu quero, essa era uma opção que eu não tinha visto, mas se eu quero sobrescrever a branch nova para novos repositórios. O nome da branch para novos repositórios. Se você quiser subscrever, então, a branch default, o nome da branch default para novos repositórios, eu clico aqui, né? E daí eu posso especificar qual é o nome. E aqui eu tenho, né, o deixa que o Git decida, e atualmente a master, que é o que eu vou deixar para mim, né? Porque senão eu tenho que mudar o nome em todos. Se tiver main no de vocês, também não vai fazer diferença nenhuma, né? Até porque a gente não vai ficar trabalhando com várias branches, então ok também,
só dar um next ali. Aqui pode deixar padrão também, ele já vai criar, né, o path aqui para nós, que é o recomendado, pode deixar padrão. Pode deixar a biblioteca lá de SSL, ok também. Nesse ponto aqui, só dar um next também, aqui também, também. Não vai ter muita coisa para mudar depois. Deixa eu ver aqui que é o grid. Tá, ele vai ter uma nova forma das credenciais. Até porque eu estava vendo mesmo que ele não estava mais criando as credenciais depois que eu atualizei. Porque quando a gente faz login e senha ali, num primeiro momento que a gente vai fazer um commit, alguma coisa assim, ele guardava as credenciais no Windows. Depois até, quero ver isso daqui, ó, ele está depreciado, quero ver qual é essa nova questão, mas pode deixar com a nova aqui também. E pessoal, pode mandar instalar padrão ali, que a gente vai conseguir utilizar o Git sem problema nenhum. Feito isso, pessoal, o que a gente precisa fazer... fechei. Sempre, né, esse é o Git que eu utilizo aqui para as aulas, então, querendo ou não, ele está, obviamente, um pouco mais bagunçado do que seria, porque aqui eu tenho vários repositórios das aulas, das turmas e tudo mais. Eu vou deixando aqui o que a gente vai vendo, não vou reciclando, dificilmente reciclo daqui, porque fica lá o material pro pessoal. O que a gente precisa fazer, então, pessoal, é criar um novo repositório, ok? Este novo repositório, pessoal, vamos clicar aqui para criar um novo repositório já logado dentro da minha conta. Ele tem que ter um nome sempre, né? Então vejam que para encontrar os meus repositórios, se você colocar aqui github.com/jdconto, você já chega na minha conta, barra o nome do repositório, que obviamente tem que ser único para que a gente não tenha repositórios com nomes iguais, beleza? Então aqui eu vou colocar o conteúdo da nossa aula de hoje, que vai ser o conteúdo sobre Web Service, ok? Posso adicionar uma descrição, né? Posso deixar público ou privado, né? Quando eu deixo privado, eu escolho quem pode ver o meu repositório. Por favor, pessoal, no repositório da atividade deixem público, porque senão, né, eu não vou conseguir ver, ok? Eu posso adicionar aqui, ó, pessoal, um README. Geralmente, quando a gente abre o repositório, né, tem logo abaixo dele um texto, né, falando algumas informações sobre aquele repositório. Para a gente não vai fazer muita diferença, mas dá para vocês lerem aqui sobre o que é interessante colocar dentro do README. A questão da licença também, ok, para nós podemos deixar a padrão, né, na verdade sem. Mas tem um cara aqui que é muito importante, pessoal, que é este add git ignore, né? A gente pode, como vocês estão vendo, criar um repositório sem isso, né? Só que criando sem ele, pessoal, há várias... E eu vou mostrar aqui, ó, depois eu deleto já o repositório. Vejam que ele vai criar já um repositório vazio para mim, né? E daí vejam, ó, para que eu possa configurar agora esse repositório para ele funcionar, eu tenho que fazer várias e várias coisinhas aqui, ó, para que eu consiga configurar ele. Justamente porque a gente não colocou o git ignore e daí não tem um commit inicial, né, para esse repositório, e daí todo o funcionamento, toda a configuração dele eu tenho que fazer na mão via, pessoal, o git bash ou qualquer coisa do tipo. Então ele fala aqui, ó, né, para eu criar um novo repositório por linha de comando, né? Então é basicamente, ó, clicar com o botão direito aqui, ó, e vai me aparecer a opção do git bash, né, ou em qualquer pasta que eu queira, né? Então criaria aqui uma nova pasta, parará, abro aqui a nova pasta, e aí eu quero fazer com que isso daqui seja o meu repositório, né? Então eu vou clicar com o botão direito, já venho com git bash aqui, porque fica obviamente mais fácil, mas eu posso utilizar pelo cmd normal. A única coisa que eu não sei porque não está pesquisando, mas ok. Mas daria para fazer com o CMD também, como eu mostrei ali anteriormente. Mas dá para fazer com o Git também, né? Eu recomendo fazer com esse cara, porque inclusive quando a gente clica aqui com o botão direito, ele já abre aqui o Git Bash na pasta que a gente quer. Se a gente fosse fazer pelo CMD normal,
né, ou pelo Windows Terminal, ou qualquer terminal aí que vocês tenham, a gente teria que navegar até a pasta que a gente quer fazer tudo, né? Então ele fala aqui para mim, ó, pessoal, que para eu poder configurar, né, um repositório eu teria que dar um git init, poderia adicionar aqui um leia-me, né, faria o meu primeiro commit, né, daí esse comando aqui não precisa porque já existe a branch master, né, quando a gente dá um init aqui, daí a gente configura este repositório local, né, apontando para onde a gente quer mandar as informações. Então a gente vincula o repositório local com o repositório remoto. Sempre são dois repositórios, o que está na sua máquina e o que está, né, no GitHub. Né? Você não manda nada diretamente para a nuvem, para o Git, né? Aqui primeiro você faz tudo localmente para depois mandar essas informações, ok? E aí você configura, né, para onde você quer fazer o push, que é empurrar, mandar as informações, você configura para qual branch. Né? Se vocês executarem esses comandos basicamente aqui, pessoal, vocês conseguem criar o repositório local e mandar as informações para cá. Eu vou fazer rapidamente, não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. Então, toda vez que eu dou um git init, pessoal, vejam que ele fala que inicializa o meu repositório, né? E aqui, ó, a gente tem uma pasta oculta, né? Eu deixo para visualizar minhas informações. Mas hoje está difícil, hein? Hoje está difícil. Eu deixo para a gente visualizar ali a nossa pasta oculta. Pessoal, é isso daqui que faz com que o Git consiga entender tudo relacionado ao seu repositório. Se você baixou um repositório, não importa o tamanho dele, e deletou essa pasta, é como se não houvesse mais repositório. Então, tomar sempre muito cuidado. Tudo que tem aqui dentro vai ser relacionado aos commits, às branches e tudo mais. O Visual Studio lê essa pasta para, né, disponibilizar aquela ferramenta do Git dentro dele. O Visual Studio Code, quando a gente instala as extensões dentro dele também, né, o Eclipse também. Então, tomar muito cuidado com essa pasta, ok? Geralmente a gente não altera nada na mão disso daqui, nada. Só deixa a pasta ali e fechou. Beleza? Então, aqui, ó, eu criei a nossa pasta, né? Agora, pessoal, basicamente, cadê aqui, ó? Seguir essas informações, né? Tem uma que ele não mostra aqui, parte do princípio que a gente já saiba, né? Toda a documentação oficial, ela é geralmente, pessoal, superficial ao nível de só mostrar exatamente o que precisa, e a documentação oficial sempre parte do princípio que você já saiba várias coisas. Não preciso adicionar, não é obrigatório. E aqui eu faria um primeiro commit, que é como se fosse um checkpoints, onde a gente diz, ó, até essa parte eu quero mandar, né, quero salvar, né, dentro do meu repositório local para depois mandar. Então aqui, ó, pessoal, o que eu vou fazer, ó, nada mais do que criar um arquivo qualquer, texto. E depois que a gente tem um arquivo, né, dentro da nossa aplicação, dentro do nosso repositório, temos vários arquivos dentro dele. Sempre que eu quiser que o Git monitore arquivos novos, né, se o arquivo já existe, não precisa desse comando, mas eu sempre acabo fazendo, né, para garantir, você dá um git add ponto, para que ele verifique todos os arquivos da sua aplicação, né, para que ele comece a monitorar todos os arquivos da sua aplicação. Você pode dar um git status para verificar. Ó, ele fala que encontrou aqui, ó, um novo arquivo. Se eu tivesse feito isso, né, antes, né, este git status antes do add, isso daqui estaria em vermelho, porque ele estaria dizendo que este arquivo não está sendo monitorado, ok? E aí, pessoal, o git commit -m para colocar uma mensagem vai servir para que a gente crie este checkpoint, para que ele verifique tudo isso até este ponto. Eu chamo de checkpoint porque fica mais fácil de a gente entender para aqueles que já jogaram, né, por exemplo, qualquer jogo que você vai, né, morreu, volta para um checkpoint, coisa assim, né, todo mundo deve saber o que é isso. E você cria aqui uma mensagem para aquela
para até aquele ponto que você desenvolveu, ok? Então, vamos dizer que aqui a gente adicionou... na verdade, esse é o primeiro commit, né? Então, geralmente o primeiro commit é o commit inicial, né? Ou depois, quando você fez alguma coisa, adicionei arquivos de configuração, adicionei o cadastro de produto. Pessoal, o que tem que ficar bem claro que não é a cada 2 linhas que se faz um commit, né? O commit ele tem algumas regras que a gente pode adotar, boas práticas para isso. A cada feature que você desenvolve, sei lá, a cada dia, de repente, mas não faz muito sentido, né? Mas geralmente é a cada feature, cada pedacinho que faça sentido a gente colocar ali um checkpoint, né? A gente não faz commits de código geralmente pela metade. Então a gente faz o commit aqui, ó, deste cara. E aí vejam o seguinte, pessoal, não adianta eu mandar isso daqui para o meu repositório, porque é a primeira vez que a gente está criando tudo isso daqui. Então ele não sabe para quem mandar, então eu tenho que configurar algumas coisas inicialmente que eu não precisaria, né, que eu não preciso fazer depois, que são essas outras linhas aqui, ó. A da master não precisa, porque ele já está na branch master, ok? Eu configuro, ó, o meu repositório remoto, ele já dá aqui para mim o caminho completo. Então eu vou configurar este repositório remoto para o nosso repositório, este repositório local, né, na minha máquina, para o repositório remoto. Não manda mensagem nenhuma, ok? Aí, ó, pessoal, eu falo para onde eu quero fazer o push. Né? Então eu estou dizendo que eu quero fazer o push, né, para a origem, né, master, que é a única que a gente tem porque não temos outras ramificações. E aqui, vamos dar um Shift Insert, aqui dá o Ctrl V, né, ele não tem um Ctrl V, se eu não me engano aqui, é Shift Insert. E aqui eu faço push para mandar, agora sim, as informações para o nosso repositório. Por que deu erro aqui, pessoal? Porque eu tenho outra credencial de outra conta salva nessa máquina, porque eu trabalho com 2 contas atualmente, e caso dê problema nisso... Ai, que legal, hein? Cara, eu não sei porque o meu pesquisar não está aparecendo. Eu acho que eu desativei alguma coisa. E agora, como é que eu vou saber? Alguém sabe de cabeça onde que ficam as credenciais do Windows? Porque eu sempre escrevo ali e ele aparece, né? Mas agora ele não está trazendo ali para mim. Proteção, configuração remota, gerenciar, configurações avançadas do sistema, não. Cara, eu sempre procuro por ali, né? Mas por aqui eu devo conseguir encontrar. Mas ele está desabilitado a minha pesquisa. Eu acho que eu desativei alguma coisa. Que bom. Depois tem que dar uma olhada. Filtrar por categoria, ícones pequenos. Será que aqui eu consigo ver as credenciais do Windows? Credenciais do Windows, não foi tão difícil. Ó, credenciais do Windows. Eu tenho aqui, ó, uma do Git. E é uma de uma outra conta, por isso que ele bloqueou ali pra mim. Nunca procurei, pessoal, se tem como colocar 2 credenciais, mas eu acho que não. O que eu preciso fazer aqui é remover mesmo, né? Porque senão ele tenta mandar com a outra conta. E aí a gente manda de novo. Agora ele vai pedir para mim, ó, a minha conta. Acho que é isso. Falou que falhou. Eu não sei porque ele está falhando aqui, daí ele mostra aqui para mim, eu coloco os mesmos dados e daí ele vai. Agora ele pede a senha. Por algum motivo tem algo bugado. Mas na verdade ele está falhando. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou mandar de novo. Eu já dou uma olhada. Aqui. Cara, ele tá muito estranho, porque antes não acontecia isso não. Ele já ia direto naquela primeira questão ali que aparece. Ó, agora foi. E tá bem estranho. A primeira ele falha e a segunda ele vai. Não faz muito sentido, mas ok. Eu não sei se essas últimas atualizações tem coisas que eu não vi que talvez precisem reconfigurar.
Mas depois eu vou ter que dar uma olhada mesmo. E a partir daí, ó, já dou uma olhada ali, ó, se eu der um F5, ó, eu já tenho aqui o meu repositório. Mas tudo isso eu fiz na mão e não há necessidade. Só para a gente fechar aqui, ó, essa primeira parte, se eu chegar aqui agora, alterar este arquivo, né, ou adicionar um outro arquivo, né, faço os mesmos passos, ó, posso adicionar, ele não vai mostrar nada, né, aqui para mim, aí eu faço, né, um novo commit, segundo commit, e depois que já está configurado, ó, pessoal, eu não preciso nem isso daqui, ó, eu só faço push. Porque como a gente sempre está mandando para master, ok, tem a questão de ficar trocando de branch, mas ele já vai para lá. Ó, e ele não está mantendo minha credencial mesmo, está muito estranho. Resolvido, Rodrigo? Estranho, porque o meu... Agora, Rinaldo, agora o meu ping tá ok, cara, ele não oscilou. Dá uma olhadinha na tua internet também para ver se ele não tá oscilando, mas se o pessoal falar que tá oscilando, eu já vejo aqui também. Ele tá dando uns cortes, tipo, ele fica mudo, depois vem todo o áudio embolado, velho. Estranho, cara. Minha internet tá meio estranha hoje. Eu vou tentar reiniciar meu modem ali e dar uma olhada. Deixa eu ver. Ah, mas... Não, tá certo. Como que você resolveu, Rodrigo? Qual que era o problema? É que, na verdade, eu tinha seguido ali como tá no Git ali pra fazer pra criar ali, né? Seguindo como tá ali. Uhum. Fazendo aquele lá, que na verdade eu não fiz o echo porque eu queria um outro arquivo, né? Daí eu fiz aquela sequência primeiro que o git branch -mmain meu, ele não aceitou. Daí eu nem fiz o main. Daí quando eu fui fazer o push, depois de fazer o remote add ali, ele tava reclamando. Daí eu tive que fazer de novo o git add, ponto lá, e depois fazer o git commit de volta. Porque na verdade ele já cria o master para nós, né? Vejam que quando a gente deu o git init, se vocês perceberem aqui, eu acabei não falando, tá vendo que ele já coloca master, então significa que a gente já tá nessa branch e a gente não precisa fazer ela. Eu acho que aquele cara tá lá justamente porque quando a gente está criando um repositório novo, ele está criando na main. Então é por isso que eu acho que aquele cara tá ali. E é por isso que tá muito estranho. Eu vou ter que ver essa questão das credenciais, porque na primeira ele tá falhando e na segunda tá indo. Bem provavelmente tem alguma coisa nova que tenha que configurar para isso não ficar acontecendo. E aqui, agora ele não vai mais aparecer os comandos, porque agora o repositório já tem alguma coisa. Mas aquele "-m" ali, ele deve ser por causa disso, ok? Ele deve ser por causa dessa nova branch que a gente está fazendo. E aí, pessoal, tentem, como eu disse, não precisa fazer tudo isso daqui, é uma configuração que já é desnecessária, porque a gente pode criar o repositório de uma forma bem mais rápida e bem melhor. Mas se eu voltar aqui, ó, vejam que eu já tenho 2 commits e eu já vou trocar minha internet, vou ter que dar uma reiniciada, ver como é que tá ali. Vejam que eu já tenho 2 commits, pessoal, e tem uma timeline aqui, ó. Claro que se eu vier aqui eu vejo o meu código como um todo, que não tem código nenhum, é só um exemplo. Mas aqui, ó, eu consigo ver, ó, o que tinha nesse primeiro commit. E ele fala aqui para mim, ó, que só tinha um arquivo de texto vazio. E no segundo commit, ele fala que neste arquivo de texto foi adicionada uma linha. Pessoal, e tem todo o controle, né, dos arquivos internamente. O que foi adicionado, o que foi removido. O Git, ele controla tudo isso, beleza? Controla todas essas questões para nós. Por que a gente não precisa fazer assim, pessoal? Vou deletar aqui, ó, settings, deleta o repositório, que eu vou criar com o mesmo nome. Para deletar eu preciso colocar o caminho aqui, né, uma questão de segurança. E neste caso aqui ele está pedindo também o meu login, minha senha. Vamos criar aqui de novo. Enquanto a gente vai criando aqui de novo, coloquem o nome aqui e deem uma olhada nesse git ignore para vocês verem se descobrem quem é este cara aqui, para que ele serve. E daí vocês vão ver que quando a gente criar um projeto com isso daqui,
já vai ter um commit, porque daí o Git já faz, porque já vai ter um arquivo dentro ali do nosso repositório, e aí fica muito mais fácil a gente trazer e não precisa mais configurar. Já vou mostrar o porquê. Deixa eu trocar minha internet aqui de novo, ver se a outra está melhor, senão eu vou ter que reiniciar lá, porque tá muito estranho. Câmbio, estamos escutando? Estamos escutando, né? Acho que estão. Acho que não caiu, né? Beleza. A questão é, pessoal, vocês sabem para que serve esse git ignore? Esse cara é um dos caras não mais importantes, mas ele é muito importante, pessoal, no compartilhamento de projeto, porque ele escolhe, a gente neste arquivo, como o próprio nome já diz, git ignore, ele vai servir para que a gente diga dentro do nosso projeto quais os arquivos que devem ser ignorados. Ah, professor, mas por que a gente mandaria um projeto ignorando alguns arquivos? Vou dar um exemplo mais simples, tem várias questões, né? Para cada projeto tem a sua, para cada tipo de projeto tem a sua particularidade, ok? Mas vamos imaginar o seguinte, pessoal, todo projeto geralmente ele vai depender de algum pacote externo, correto? De alguma biblioteca. Faz sentido eu mandar essa biblioteca para o repositório, sendo que quem baixar a minha aplicação pode, porque a gente tem hoje em dia uma questão muito fácil para qualquer tecnologia que é o gerenciador de dependências. Então não faz sentido mandar para o Git isso para a pessoa baixar com a dependência, né? A pessoa baixa o projeto, o projeto é no Node, né? Você simplesmente pega o projeto, dá um npm install, ele instala todas as dependências na sua máquina. O projeto é no Visual Studio. Quando você abre o Visual Studio, automaticamente o Visual Studio já verifica, e quando vocês abrirem ali o Visual Studio, a gente pode verificar isso. Ele fala que ele está restaurando os pacotes. E até se a gente abrisse o projeto pelo Visual Studio Code, já comentei com vocês isso na aula passada, que é possível, tem um comando que a gente executa também, que ele restaura todos os pacotes para nós. Então esse é o exemplo mais clássico, pessoal, de que a gente pode dizer, pode criar um projeto com este git ignore. Claro que a gente poderia ter feito isso ali também, ok? Poderia ter feito isso ali criando tudo isso manualmente, mas aqui ele já nos dá a opção de escolher um template, e o que a gente vai escolher aqui é que a gente vai criar um projeto ali no Visual Studio. Neste caso aqui, ele já tem um arquivo preparado para qualquer projeto no Visual Studio. Professor, mas se eu quisesse para Java, né? Já tem ali um para Java. Se eu quisesse para Node, já tem um aqui para Node, né? A única coisa aqui que ele não faz, ou por enquanto, ou eu que não pesquisei direito, não, é que ele só faz o template para um tipo de tecnologia, mas se você tiver um projeto com mais tecnologias, aí isso pode ser um problema, mas nada que alguém já não tenha desenvolvido. Se você escrever aqui, template git ignore, se eu não me engano é este carinha aqui, da TopTal aqui, ele já cria o meu git ignore. E daí eu coloco aqui, eu quero um projeto com Node, eu quero um projeto com Angular, e eu vou adicionando aqui, ele cria para mim, eu posso pegar isso, né, e criar o meu git ignore personalizado, ok? Então, pessoal, este arquivo, né, ele serve justamente para, na hora de fazer o push, o Git olhar para este arquivo e falar, isso eu preciso ignorar, e aí ele não manda. É para isso. E aí, qual que é a vantagem, né, pessoal? Vejam que a minha tá setada aqui para master, né? Eu já configurei isso aqui nas configurações da minha conta, né? Então não tem aquela questão da main, já descartei isso. E quando eu crio o repositório, pessoal, vejam que ele já não vem com aqueles comandos, porque não é um repositório vazio.
já é um repositório com algum commit, né, com um commit inicial, que é o git ignore. Se vocês abrirem ele aqui, ó, ele vai ter várias coisas dizendo, ó, ele está dizendo que todos os arquivos .su, .user, rs_user, coisas de configuração local, eles não precisam ser mandados, pessoal. E por aqui vai, ó, vejam quantas coisas aqui, ó, que já são ignoradas, que o pessoal já percebeu que não precisa, e ele vai, ó, ignorar aqui para nós tudo isso daqui, né? E por aí vai ainda, ignorando várias coisas, beleza? Então é um arquivo importante e que, além disso, né, pessoal, já cria um projeto, um repositório com um commit. Por que é mais fácil agora, pessoal? Porque ao invés de fazer na mão, o que eu faço agora? Eu clono isso para minha máquina. E daí, quando eu clonar ele para minha máquina, todas aquelas configurações que a gente fez na mão já vão estar prontas, né? Do repositório remoto, o git init, já existe um repositório. E agora eu vou abrir a pasta da nossa disciplina, porque daí eu consigo me organizar e encontrar os nossos projetos. Deixa eu só abrir aqui. Que é onde, pessoal, eu vou clonar. Quarto bimestre. Que é onde eu vou clonar aqui o nosso repositório. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Tudo bem que ele vai criar uma nova pasta em cima dessa pasta, dentro dessa pasta, mas ok. Projetos aqui. Opa. Aula 2, né? Não, mas aqui não... Ah, não. Aqui é os projetos da correção. Deixa eu trocar isso daqui para aula 1. E esse daqui para aula 2. Daí fica fácil. E aqui dentro, pessoal, eu vou trazer aquele repositório. Então, quando você for trabalhar entre, né, pessoas num mesmo time, numa mesma equipe, um primeiro cara cria o repositório e um segundo vai lá e clona. Claro que para você, né, se vocês simplesmente me passarem o link aí do repositório de vocês, eu posso clonar eles aqui, né, porque ele vai estar público e aí ok. Só que eu não posso editar, né? Eu posso clonar qualquer repositório público, mas eu não posso editar. E daí, depois, se quiserem dar uma olhada nisso, pessoal, dá uma olhada aqui nas configurações que vocês vão adicionando novos colaboradores. E aí sim, essas pessoas, além de clonar, podem fazer a edição dentro do seu repositório. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, porque aqui neste code ele me dá o caminho do meu repositório, que é a mesma coisa que está aqui, .git no final, ó. Beleza? E aí, ó, eu vou abrir o meu git bash aqui. E para eu clonar o repositório, git clone, passando o endereço. Ó, já trouxe. Até porque é um arquivo, né? Então, muito tranquilo. Ó, vejam aqui, ó. Abriu uma pastinha web service, o nome do meu repositório, e tá lá, ó. Ó, já tem aqui as configurações e já tem um git ignore, né? E aí vejam o seguinte, pessoal. Deixa eu fechar esse daqui é o do exemplo, não. Esse daqui é do exemplo anterior. E aí é o seguinte, né? Como ele criou uma pasta dentro de onde eu estava, se eu der um CD aqui para entrar na pasta, ó, vejam que ele já reconheceu que é um repositório porque tem um master aqui, né? Então sempre que tiver uma branch aqui no final, significa que ele está num repositório. Só para não ter uma pasta dentro da outra, ó, eu só vou trazer isso daqui para a pasta anterior, porque por padrão ele sempre vai criar uma pasta com o nome do repositório, para cá. Vou deletar isso daqui, não importa fazer isso, né? Porque agora se eu abrir o meu git bash aqui, ó, tô na master. Só, é isso. É isso que a gente precisa, criar um commit no começo e depois criar um commit no final. Ah, professor, como? Né, depois que fizer tudo, editar tudo, dá um git add, faz um commit e faz um push, que ele vai, pessoal, mandar as suas informações para dentro do repositório, mas a gente vai fazer isso, né? Então vamos lá, agora, pessoal, a gente vai criar um novo projeto. Vamos abrir aqui o Visual Studio e vamos criar um novo projeto
exatamente, pessoal, como nós criamos na aula passada. Então, projeto web, MVC, ok? Por mais que a gente vá falar aí de web service, de consumo de web service, de criação de web service, a gente vai criar um projeto do ASP.NET, Core Web Application. O nome do nosso projeto, o nome que vocês quiserem dar, ok? Eu vou dar o nome de web service. Eita, travou. Web service, né, para o nome do projeto. Então ele vai criar, né, toda aquela estrutura que a gente já conhece aqui e tá correto criar aqui, ok. Vamos dar um create aqui. Por um acaso ele está reconhecendo que tem uma pasta já aqui dentro chamada web service, porque eu não sei, eu deletei, né? Sei lá, vou dar o nome de API então. Web Service API, pessoal, vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos mandar criar. Ó, pessoal, o modelo MVC, né? Aqui, ó, a versão 3.1. Agora já aparece a 5, ó. Atualizei, já aparece a 5. Se quiserem criar na 5, né, não tem problema. Eu vou criar na 3.1 para manter o mesmo a mesma versão que a gente utilizou na aula passada, mas nas próximas eu já vou trabalhar com a 5.0. Vai ter uma biblioteca que a gente vai instalar hoje, acho que a gente vai precisar dessa biblioteca, eu vou dar uma olhada ainda. E se formos precisar, né, pessoal, dar uma olhada para instalar na mesma versão, né? Então, só tomar cuidado com essa questão. Desabilito, pessoal, aqui o HTTPS, já falei para vocês, alguns me enviaram um projeto com HTTPS, daí quando a gente só deixa marcado, mas não configura ele dentro do projeto, basicamente a aplicação ela não vai rodar, né? E aí, manda criar e fechou. E aí, enquanto vai criando, pessoal, inclusive se vocês quiserem, após fazer a criação, né, fazer mais um commit no seu repositório, né, criação do projeto inicial, né, então a gente tem o commit inicial e a criação do projeto, né, do projeto base, ok, né, porque daí vejam lá, ó, não tenho, peraí, por que eu criei o projeto? É por isso que ele deu errado, né, porque eu não criei no lugar certo. Eu nem vi, eu não troquei a pasta, né? Vacilei. Por isso que já tem alguma coisa lá. Cadê o Open? Eu criei na pasta default. Por isso. Ó. Tá lá no repositório, eu não troquei a pasta. Maravilha, hein? Vou fazer o seguinte, vou trazer de lá pra cá. Não vou não, vou criar um novo projeto aqui. Criei no lugar errado, por isso que lá é a pasta default, então por isso que já existia um web service. Eu achei porque eu tinha deletado e ele não tinha entendido. Mas vamos lá de novo, né? Só trocar ali a pasta da onde a gente vai salvar. Web service. Aqui, ó, né? Ok. Agora sim. Aqui, desmarca, e aí ok, né? Aí ele vai criar o nosso projeto agora sim no lugar correto. E aí é o seguinte, pessoal, então a gente fez clonou um repositório que já tem um commit, que tinha só aquele arquivo, e agora vários projetos, várias pastas estão sendo adicionadas dentro dessa pasta que já é um repositório local, porque ela tem o .git, então isso daqui, né, já é um repositório local. Ó, vejam que ele criou aqui para nós, né? Como ele cria uma pasta a mais, pessoal, ó, se quiserem trazer o repositório para cá, eu achei que ele já ia criar aqui todos os arquivos, geralmente ele faz assim,
Se quiserem trazer ó, o ponto git e o ponto git ignore para cá, porque geralmente é essa a estrutura, ó, né? A gente mantém esses caras aqui, porque aqui, né, dentro dessa solução, lembrem-se que o Visual Studio trabalha com solução, eu posso ter vários projetos, né? Então, se eu adicionar mais um projeto dentro dessa solução, ele vai abrir mais uma pastinha para mim aqui, ele, né, o Git vai conseguir gerenciar tudo isso para nós, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o meu ponto git, né? Eu tenho o meu ponto git ignore, inclusive, ó, se quiserem dar uma olhada, ó, deixa eu voltar aqui no projeto, por exemplo, do pessoal da noite, que é da mesma disciplina, ó. Vamos pegar aqui, ó, projeto, tarará, ó, tenho manhã, ó, vendas é a minha solução. Ó, eu tenho vários projetos que a gente criou aqui, ó. O SLN abre toda essa solução e eu tenho o meu git ignore e o meu ponto git. Então, se vocês abrirem, inclusive é um repositório que está lá, vocês vão ver que tem vários projetos, né, dentro de um mesmo repositório. Ok? Então, só para mostrar que isso é possível, vamos voltar aqui. E agora, aula 2, Web Service, beleza. Agora a gente pode criar um novo commit. Só tomar cuidado aqui, ó, vou fechar ele. Sempre abrir o git bash na pasta que tem o ponto git. Né, como eu mudei eles ali de lugar, né, tava numa pasta anterior e eu recortei e colei, ele não ia reconhecer, né? E agora o que eu faço? Dou um git add para ele passar a monitorar todos os novos arquivos da minha aplicação, ignorando o que está no git ignore, ok? Aí dou um git, né? Se eu der um git status aqui, ó, ele fala, ó, vários e vários arquivos do projeto foram adicionados, né? Se eu der um git commit agora -m projeto base ou criação do projeto base, melhor, né? Criação do projeto base, ó, e um git push, porque já está tudo configurado. Como eu fiz o clone, já tem lá aquela configuração do repositório remoto, já tem o git init, já tem o commit inicial e tudo mais. E agora eu só dou um git push. Eu achei que ele já ia pegar as minhas credenciais, mas não está pegando. Vou ter que ver o que é isso daí, porque toda hora ficar colocando não é muito legal, né? Quando a gente troca, obviamente, de credencial, porque é uma outra conta, aí faz sentido. Ó, e no meu ele miseravelmente falha. Vou ter que dar uma lida na documentação oficial, alguma coisa mudou. Que antes a gente fazia a primeira vez, ele já mantinha a credencial ali no Windows. Como eu mostrei ali que a gente tinha que remover. Tem que dar uma olhada. Deve ter alguma outra aplicação que precisa configurar alguma coisa. E tá lá, né, pessoal? Ele manda todos os arquivos, falou, ó, mandei da master para master. Beleza. E se a gente abrir agora o nosso repositório, que antes tinha o git ignore, ó, já criou ali para nós, ó, o nosso SLN, o nosso web service. Olha aqui agora tenho dois commits, né, ó, init commit inicial e a criação do projeto base, onde ele vai falar, ó, tem 52 arquivos que foram mudados, ó, 40.128 adições, porque tem várias coisas que ele manda para cá, mas é basicamente, pessoal, só os nossos arquivos que realmente são necessários, que ele realmente vai precisar, e alguns arquivos, né, de configuração ele acaba não trazendo para cá, beleza? E é isso, pessoal, com relação ao Git é o que a gente precisa fazer, não precisa trabalhar em branches diferentes, ficar mudando de ramificação e tudo mais, e é isso que a gente precisa fazer, beleza? E agora, pessoal, então essa era um primeiro conteúdo que a gente precisava ver hoje. E aí tudo que a gente for fazendo de funcionalidades, eu vou fazendo commit para a gente ter uma linha de tempo um pouco mais clara aqui dentro. E a gente vai começar agora, pessoal, a desenvolver a nossa aplicação. E vai começar a desenvolver a nossa aplicação pela configuração do nosso projeto.
que acontece, pessoal? O que a gente vai trabalhar hoje é com web service, ok? Tanto a gente vai ver como é que consome o web service, e aqui eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo em todas as disciplinas, inclusive no presencial, né, e no SEMI, porque são as mesmas disciplinas, onde a gente vai consumir os web services, ou o web service que a gente vai trabalhar, a partir do JavaScript e não a partir do C Sharp. Antes a gente fazia a partir do C Sharp, agora a gente vai fazer na aula de hoje. Já fiz com o pessoal, inclusive nessa semana que a gente está nesse conteúdo, inclusive vocês vão ter um conteúdo que o pessoal vai ter segunda-feira. Claro que aqui é muito mais curto, né? Mas obviamente a gente faz essa comparação. Então a gente vai consumir um web service, pessoal, utilizando o JavaScript, né? E aí qual que é a ideia, pessoal? Eu vou consumir isso e vou deixar esses dados na tela, beleza? Por quê? Porque se eu deixar esses dados na tela, depois todo o resto foi o que a gente já viu nas aulas anteriores. Ah, eu vou precisar gravar esses dados? Vou, mas se ele já está num campo ali na minha tela, vocês teoricamente já sabem como clicar no botão e mandar essas informações para o controller. A gente já vai conversar sobre isso, né? E obviamente isso tem que ser guardado lá no banco e tudo mais, para depois a gente conseguir, por exemplo, né, mostrar todos esses dados na tabela. Então vejam, pessoal, que na aula de hoje eu vou mostrar a parte nova, né, do que a gente precisa, né? E depois a gente, obviamente, tudo que a gente consumir, a gente vai guardar no banco. Não vou mostrar mais essa parte de guardar no banco, de mandar para o controller e tudo mais, porque foi algo que vocês já fizeram, né? Só que, obviamente, que no exercício a gente precisa isso. Por quê, pessoal? Porque na segunda parte, a gente vai fazer com que a nossa aplicação vire um web service. E aí a gente vai disponibilizar esses dados já consultados, por isso que eles precisam estar no banco, ok? Então a gente vai consumir isso. Eu vou deixar um tempinho para que vocês, né, configurem depois o projeto, gravem no banco lá e tudo mais, para que depois a gente faça, pessoal, o processo inverso. A gente não vai daí, né, já consumimos, a gente vai começar a prover essas informações, assim como o web service que a gente consumiu faz, beleza? E a ideia da nossa aplicação, da nossa tarefa, né, pessoal, do nosso projeto que está lá no portal, é esse, ok? Vejam lá, pessoal, no portal que vocês podem consumir o web service que vocês quiserem. Não importa qual web service vocês vão consumir, vocês podem trazer ele para a aplicação. Claro que tem algumas anotações que vocês vão precisar deixar ali na aplicação para que depois eu consiga ver. Mas vocês vão poder utilizar qualquer coisa, pessoal. Eu não lembro se eu coloquei isso na documentação, mas deveria ter colocado. Quem está na aula vai saber, quem não está depois assiste. Não vou trocar agora isso daqui. Mas qual é a única restrição? O web service que a gente vai utilizar, né? O web service que a gente vai consumir, senão vocês me entregam o mesmo projeto. Né? Simples, ok? E antes de a gente começar a colocar a mão na massa, né, pessoal, e desenvolver, que é sempre o que a gente gosta, pelo menos eu, pergunto para vocês, obviamente que se eu perguntar o que é um web service, vocês vão talvez me respondam um serviço web, obviamente não está errado, mas a grande questão é, pessoal, para que serve um web service? Alguém tenha mais ou menos... na verdade, é uma definição bem simples, mas se vocês já ouviram falar, se vocês já utilizaram, pergunto para vocês sabem para que serve um web service? E não estou especificando aquele web service específico, o web service no geral. Alguém tem alguma definição do que né, por que a gente utiliza um web service? Não? Então vamos pensar na seguinte questão, pessoal. De uma maneira geral, o web service, pessoal, ele vai servir sempre para que a gente consiga integrar aplicações de diferentes tecnologias e de diferentes plataformas, ok? Vamos pensar em qualquer e-commerce que a gente tenha. A gente tem geralmente uma aplicação web, com certeza aí na Black Friday vocês devem ter entrado em algum e-commerce, né? Eu entrei.
Inclusive consegui comprar preciso mudar meu fone, meu mouse, né? Consegui achar algo bom. Tô bem feliz, hoje já falou que tá chegando, então a gente sempre fica feliz com essas coisas, né? Mas pensem o seguinte, você tem o seu e-commerce e você tem os dados lá. Geralmente todo e-commerce, pessoal, ele tem um aplicativo. Eu acabo não instalando o aplicativo de e-commerce porque, né, a gente está direto aí no computador, eu acho que fica mais fácil de utilizar. Mas geralmente a gente tem isso, né, para e-commerce, para OLX, para Mercado Livre, né, e para qualquer outra aplicação, pessoal, que tenha uma parte web e que tenha uma parte mobile. A grande questão é, quando, pessoal, eu baixo o aplicativo, como é que eu tenho os mesmos dados no aplicativo e tenho os mesmos dados na aplicação web? Ok? Claro que quando eu instalo o aplicativo no meu celular, pessoal, vamos pensar na OLX, a gente não vai conseguir, né, ao fazer o download do aplicativo para o celular, obviamente que não vem, pessoal, todos os anúncios ali, e nem deve, né, por motivos que bem provavelmente o celular não aguente a quantidade de anúncios que venha, né, e por um segundo motivo que no momento que eu instalar o aplicativo, no próximo segundo ele vai estar desatualizado, porque alguém vai criar um anúncio novo. E se viesse tudo isso via download, no próximo segundo eu garanto para vocês que ia estar desatualizado, né? Então, as informações, pessoal, isso para qualquer aplicativo, pode pegar o Instagram, pode pegar o Facebook, para qualquer aplicativo, essas informações ela vem sob demanda quando a gente precisa, e isso acontece via web service. A gente só consegue receber esses dados num aplicativo via um serviço web que existe lá na aplicação e que a partir do momento, por exemplo, lá no Instagram da vida, que eu puxo para baixo para atualizar, né? Ou num OLX, quando eu faço uma pesquisa, eu faço uma requisição, né? O celular ele faz uma requisição para um serviço já existente que devolve essas informações, ok? A grande sacada é, pessoal, aí, né? No tipo de aplicação que a gente desenvolveu na aula passada, né? E não estou falando que está certo, que está errado, é o tipo da aplicação. Inclusive, deixa eu abrir aqui o meu modelinho que eu tenho aqui. O tipo de aplicação que a gente desenvolveu na aula passada, ela, por enquanto, não suporta essa situação que eu estou contando para vocês. Por que ela não suporta, pessoal? Porque ela é um tipo de aplicação, assim como o JSF lá no Java, né? Ou qualquer aplicação nesse sentido, que ao, por exemplo, a gente pedir a página que lista todos os produtos, né? Então cliquei lá no produtos.index e ele listou para nós, pessoal, todos os produtos, o servidor ele nos devolve uma página HTML. Ele devolve toda a página HTML renderizada com CSS, com todos os produtos e tudo mais. Então, esse tipo de aplicação não está preparado para a gente, do jeito que ela está, para a gente criar uma aplicação, né, um aplicativo, e pedir todos os produtos. Por quê? Porque se dessa forma eu peço todos os produtos aqui, o que ele me retorna é uma página HTML, né, com todas as informações. Professor, daí você pega a página HTML e renderiza no celular. Pessoal, essa não é a ideia, né? Então, se fosse isso, eu desenvolveria uma aplicação, e obviamente que elas têm que ser assim, uma aplicação web responsiva. Quando eu falo de aplicativo, é criar um aplicativo, né, do zero, utilizando os recursos da linguagem, pode ser até híbrido, né? Mas que quando eu queira listar os produtos, que ele não me devolva uma página HTML, porque essa página não vai servir absolutamente de nada para dentro do meu aplicativo, né? E aí eu preciso que ele me devolva uma informação que eu consiga receber, consiga formatar ela, pegar esses dados da maneira que eu preciso e disponibilizar ela para o usuário, né, dentro ali da minha aplicação. Então o que acontece, pessoal? O web service, né, quando a gente fala de web service, a gente não está falando de, né, abrir aplicações web e receber um HTMLzão lá já inteiro, né, que é que nem a gente faz até agora. O que a gente está falando é do que eu já mostrei para vocês na aula passada, por exemplo, de criar todo o meu front independente do meu back-end
E aí eu abro o meu front-end, quando o meu front-end abrir, ele faz alguma coisa, ele faz alguma consulta para o meu back-end, pega toda essa lista de produtos e renderiza na tela. Isso a gente faz com quais tecnologias? Com React, com Vue, e com Angular e com afins, né? A gente faria dessa forma. Porque, pessoal, a gente tem o front-end sendo desenvolvido separado do back-end. E a gente tem a mesma ideia, né, para as aplicações mobile. A gente desenvolve a aplicação separada do back-end. Só que este back-end, quando ele é desenvolvido, ele tem que ser capaz de nos enviar informações que não seja a nossa página, não é estática, porque ela foi obviamente renderizada lá no back-end, então as informações elas são dinâmicas, mas volta um arquivo estático que ele é renderizado no nosso navegador, ok? E a gente só consegue desenvolver aplicações, né, aplicativos, ok? Híbridos, nativos, não importa, né? E aplicações, né, SPAs, que é o que a gente chama, né, Single Page Application, lá com Angular, Vue, React, essas são as mais conhecidas, mas existem outras. A partir do momento que a gente desenvolve um back-end que é capaz de enviar, além de páginas, se necessário, mas que ele também envie essas informações que não estejam dentro de um HTML. Então vamos imaginar o seguinte, que aqui, ok, eu abri a minha página lá bonitona, com toda a listagem dos produtos, em todos os projetos que eu vi, as páginas ficaram bem legal, parabéns pelo empenho. Tivemos poucos envios, assim como tivemos poucos alunos, também como hoje, mas ok. Mas todos os trabalhos eles ficaram, né, bem interessantes, um ou outro teve alguma falha, mas isso acontece, né? Então lá, pessoal, a gente envia, o servidor envia a página HTML inteira. Agora a gente vai, né, pessoal, na sequência, e vai começar a entender isso, a receber e enviar essas informações fora deste HTML. Eu não quero mais enviar essas informações no HTML, porque eu não posso aproveitar isso depois lá no aplicativo, né, e não posso aproveitar as informações aqui. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, se eu vou pedir os dados para o servidor e ele precisa me enviar, como é que essas informações elas vão para nós se não vão via uma página HTML? Tudo bem que elas vão aqui, ó, pelo protocolo HTTP, através de uma requisição e de uma resposta. Exatamente como funciona até hoje. Mas o dado que é enviado do servidor para quem pediu, para quem fez aquela requisição, ela é um pouco diferente. Ela não é mais um HTML, um JavaScript e nem um CSS, que é o que, né, o servidor envia até agora. Pergunto para vocês o que ele vai enviar para nós a partir do momento que a gente trabalhar com isso. Alguém tem ideia? Então a gente vai começar, pessoal, a dar uma olhada em web services que já existe, porque a gente primeiro vai consumir para entender como é que funciona, para depois a gente fazer com que a nossa aplicação vire um servidor. Então olha lá, ó. Não sei se vocês conhecem, pessoal, mas tem um cara chamado ViaCep, que está meio grande aqui. ViaCep, pessoal, né? Ó, procurando um web service gratuito de alto desempenho para constar códigos de endereçamento postal, CEP, utilize o serviço. Pessoal, o ViaCep ele é um web service disponível gratuitamente para que a gente possa passar um CEP e receber os dados. Então vejam que eu posso utilizar essa aplicação em qualquer aplicação que a gente desenvolva que precise pegar o CEP, né, os dados de endereço automaticamente. Ok? E vejam que este cara ele não poderia me devolver uma página HTML. Por quê? Porque eu quero utilizar isso na minha aplicação, sendo ela web, sendo ela mobile, sendo ela desktop. Né? Então, este cara tem que me devolver um dado que seja possível eu trabalhar, né? E ele tem que ser flexível ao ponto em que eu possa utilizar isso em qualquer aplicação. E a gente só consegue fazer isso, pessoal, a partir do momento que o web service ele disponibiliza o dado em um formato bem difundido, bem conhecido e que seja possível manipular em qualquer tipo de aplicação. Né? E vejam que para este cara aqui, né, para o ViaCep, a gente tem o dado sendo recebido em 3 formatos. 2, pelo menos, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que é o JSON e o XML. Pergunto para vocês, esses dois
pode ser que vocês não tenham trabalhado, mas já ouviram falar nesses formatos de dados? XML, assim, é todo mundo, eu acho. Justamente porque a gente fala do HTML e o ML, pessoal, do X e do HT, né, é a mesma coisa, que é a linguagem de marcação. A única coisa que o XML é uma linguagem de marcação extensível, que significa que eu posso criar um XML para qualquer tipo de dado, e eu já explico por quê. E o HTML, ele é um formato do HTML e ponto, né? E assim, pessoal, quando eu digo lá no documento que vocês podem utilizar qualquer web service, é qualquer web service mesmo, ok? Menos esse. Este a gente tem para endereçamento. E aí vejam o seguinte, né, pessoal? Como eu disse, o web server ele serve para integração de aplicações. Show de bola. E ainda mais, né? Tem informações que a gente consegue via web service que basicamente a gente não ia conseguir de jeito nenhum, né? Vamos pensar de endereço. Se a gente não tivesse APIs que nos disponibilizam os dados de endereço a partir do CEP, pergunto para vocês, onde é que eu ia conseguir o endereço de um CEP, sei lá, do Mato Grosso? Nas páginas amarelas? Não dá, né? Então, a gente tem alguém que disponibiliza. Tá integrando a aplicação? Tá, vamos integrar essa aplicação com a nossa, né? Então, vejam a importância do web service, porque a gente pode utilizar, consumir web services externos que a gente não conseguiria dados em algum lugar, né? Em lugar nenhum, basicamente. Assim como a gente pode criar a nossa aplicação web com o nosso web service que, né, abasteça um aplicativo de celular. Então a gente pode utilizar de forma pública e de forma privada, né? Digamos assim. E aí, pessoal, vamos dizer aqui, dado de endereço a gente não ia conseguir em lugar nenhum. Bem provavelmente não, né? A não ser que a gente tenha compilado todos os endereços do Brasil para uma base nossa. Eu acho meio impossível. Pergunto para vocês qual é o outro tipo de dado, não o outro, né? Ou quais os outros tipos de dados que vocês acham que se não houvesse um web service a gente não ia conseguir consumir, não ia conseguir ter. Alguém tem ideia? Pessoal, eu tenho certeza que vocês utilizam, se não todo dia, quase todo dia. É que agora a gente não está saindo muito de casa, mas geralmente quando a gente sai de casa, o que a gente acaba vendo? Ou quando a gente vai viajar? GPS é mas eu estava pensando em vamos pensar que a gente sempre vai para o mesmo lugar, ou seja, sei lá, a gente sempre vai para a praia. O que a gente olha antes de ir para a praia ou de, sei lá, e viajar, além, obviamente, do lugar que a gente tem que ir se a gente não conhece? O tempo. O tempo, pessoal, imaginem que previsão. Como é que a gente ia fazer para descobrir o tempo se eu precisasse colocar numa aplicação? Vocês acham que o Google, porque não sei se vocês sabem, a gente tem um serviço que a gente escreve tempo aqui, ó, Curitiba, e o Google ele disponibiliza para nós a previsão, chuva e tal. Vocês acham que é o Google que está disponibilizando realmente essas informações para vocês? Não. O Google está consultando em algum lugar e está disponibilizando. Inclusive, temos um alerta de tempestade, olha que bacana. Olhando para essa tela aqui, ó, pessoal, de onde vocês acham que está vindo os dados? Porque é importante, né? Quando a gente consome, também falar de onde a gente está consumindo, né? Sempre dar os créditos para quem criou isso daqui. Ó, aqui embaixo, ó, de onde estão vindo os dados, né? E essa não é a única API de tempo que a gente tem, né? A gente tem aí várias APIs, se eu não me engano, Cimepar tem algumas APIs aí no Brasil, algumas externas, né? E aqui é um site bonitinho, mas que tem uma API aqui por trás, né? Onde a gente consegue consumir os dados, né? E mostrar eles do jeito que a gente quiser, basicamente, ok? Então tem muita API, pessoal, depois pesquisem aí, tragam para o projeto, para o projeto de vocês a API que vocês quiserem.
contanto que não seja a API que a gente vai trabalhar agora, beleza? E aí, pessoal, como a gente estava falando dos tipos, agora vem algo muito importante que merece, pessoal, uma consideração bem importante. Cada API foi desenvolvida por um time de desenvolvedores diferentes. Cada API está tratando de um tema, né, de um domínio diferente, né, de um modelo diferente. E aí, pessoal, é primordial que a gente leia a documentação. Ah, professor, mas e a documentação não é padrão? Não, não é padrão, até porque vocês vão desenvolver um web service na sequência e vocês vão ver que vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Se não houver uma documentação que diga como usar o web service de vocês, não tem como a gente usar. Imaginem que eu abro via CEP e ele não tem isso daqui. Pessoal, não tem como eu chegar até algum lugar que não esteja escrito para mim, né? Então, quando eu digo ler a documentação, pessoal, é ler a documentação mesmo. Ah, não, eu vou consumir o meu web service aqui dessa forma. Pode tentar, tomara que dê certo, mas, pessoal, a chance de falhar é muito grande. O que esse cara aqui ele diz para mim, ó? Que para eu acessar o web service de CEP, eu preciso passar um CEP em 8 dígitos, como por exemplo esse. Vejam que não tem o traço, mas ele aceita. Se a gente colocar o traço, ele aceita, ele formata para nós. Mas vejam que ele pede aqui para nós que a gente mande sem o traço. Após o CEP, deve ser fornecido o retorno desejado, né? O tipo de retorno, que é esse daqui. Travou todo o áudio e parou tudo. Hoje está difícil, hein? Estão me escutando? Deixa eu ver o negócio aqui. Estão me escutando? Não estava olhando aqui para o Discord. Pra mim não, agora não cortou nenhuma vez o áudio. Não. Rodou tranquilo até agora. Eu tava verdinho aqui. Quem que falou comigo? Eu não escutei ele agora. Rodrigo? O Rodrigo falou. Rodrigo, acho que agora foi uma oscilada aí. Às vezes, na maioria das vezes é minha, mas dá uma olhadinha aí que acho que agora foi uma oscilada aqui. Aqui tá bem verdinho o ping. E aí é o seguinte, pessoal. Cada web service vai trabalhar de uma forma. Este web service aqui, ele disponibiliza os dados de 4 maneiras, mas nem todos os web services vão disponibilizar de 4 maneiras. Então, por isso que tem que olhar o web service, qual web service que vai ser consumido, para trazer para a sua aplicação e trabalhar do jeito que você precisa, ok? Então, neste caso aqui, ó, pessoal, a URL que a gente tem que passar, e aí vem um ponto muito importante, qualquer web service, o ponto de entrada, né, a forma de consumir dados, a forma de trabalhar com aquele web service é sempre por uma URL. É como se a gente estivesse, pessoal, acessando uma página, mas ao invés de acessarmos a página, eu vou clicar aqui porque aqui ele já disponibiliza o link para nós, o que a gente recebe é isso daqui. Isso daqui, pessoal, é bem possível pegar em qualquer tecnologia, destrinchar esses dados aqui e plotar eles na tela do jeito que a gente quiser, colocar eles na tela do jeito que for necessário. Por quê? Porque só vem aqui ó, as informações básicas, né? E aí eu posso pegar cada informaçãozinha e fazer o que eu quiser com ela, ok? Pode ser numa aplicação agora que a gente está trabalhando, pode ser num aplicativo, pode ser numa aplicação desktop, pode ser numa aplicação console. Isso daqui, ó, pessoal, é texto puro. Claro que num formato, mas é um texto puro que a gente pode pegar e fazer o que quiser com ele. Imagine que vem isso daqui num HTMLzão bonito, né, com um monte de CSS e como é que eu vou pegar isso? Dá para pegar? Dá para pegar. Mas não é essa a ideia, porque daí se eu pegar isso num HTML, eu tenho que percorrer todo o meu HTML, fazer um crawler, né? A gente chama isso de crawler quando a gente pega dados de uma página HTML, porque é possível fazer isso, ok? Mas aqui é muito mais fácil da gente trabalhar, né? E é isso que é um web service, pessoal. Ele disponibiliza os dados para nós, né? Num formato que seja muito fácil da gente trabalhar. Então, neste caso aqui, a gente tem o JSON. Se eu mudar aqui, ó, do JSON lá em cima da URL para XML, ele vai bugar aqui porque eu não sei. Eu instalei uma biblioteca esses dias aqui no Chrome e acho que por isso que ele está bugando, porque não é daquela forma que é para mostrar.
Vamos entrar aqui no Firefox, ó. Isso daqui é o XML, um outro formato. Os dados, pessoal, são os mesmos, o que muda é o formato, beleza? Vejam que aqui é linguagem de marcação, então abre o nó ou a tag e fecha este cara aqui. Visualmente, pessoal, esse cara aqui é bem melhor, é bem mais fácil de entender, mas não vou, aqui a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas depois procurem qual é a diferença, né? Porque em qual caso eu utilizaria um XML, em qual caso eu utilizaria o JSON, tem diferença, tem lugares que a gente utilizaria um e o outro. Se sobrar um tempinho ali, alguém quiser bater um papo sobre isso, a gente fala depois, ok? Então, aqui a gente tem o XML, e esses são os dois formatos, pessoal, mais utilizados, ok? Mais difundidos são esses formatos que a gente tem, né? Que se eu colocar em JSON, pessoal, vocês podem até, de repente alguém está vendo no Firefox aí na máquina, vejam que ele está mostrando bonitinho. Por quê? Porque o Firefox ele tem um cara aí por trás, né, já preparado para mostrar os nossos dados bonitinhos assim, né? Mas se eu vier em raw data aqui nos dados crus, basicamente, ó, eu consigo ver daquele mesmo jeito, consigo ver os cabeçalhos, né, o cabeçalho da nossa requisição e da nossa resposta e tal, informações internas que a gente pode utilizar para várias coisas, ok? Que não vem ao caso agora, mas é isso daqui que a gente consome. E é por isso que fica fácil de integrar, pessoal, entre aplicações, né? Mandando, aqui vejam o seguinte, a gente está recebendo esses dados, porque o via CEP, ele serve só para mandar esses dados quando for requisitado. Mas, pessoal, um web service, não o via CEP, mas qualquer web service, ele pode também receber dados. Não é só enviar. Quando eu digo consumir, parece que a gente está pegando, né? Mas o consumir é tanto pegar, enviar, deletar, alterar e fazer qualquer coisa que eu precise. Qualquer coisa. Quando eu digo consumir, parece que a gente está, né, trazendo para dentro da nossa aplicação, mas não é só isso. É fazer qualquer coisa com o web service. Porque imagine o seguinte, vamos imaginar que a gente desenvolveu lá o OLX, que começou num ambiente web, e agora a gente precisa de um aplicativo mobile. Claro que a gente precisa dos dados que estão lá na aplicação web, que cheguem até o aplicativo. Mas eu pergunto para vocês, em qual momento deste aplicativo que a gente vai desenvolver que a gente precisaria enviar os dados também para lá, para o nosso servidor? A consumir, a gente vai lá, quero um carro, beleza, aparece um monte de carro, consumimos, né? A nossa aplicação vai enviar um JSONzão lá com um monte de informação, que nem esse que a gente está fazendo, só que com informações diferentes, né? Mas em qual situação vocês imaginam que a gente do aplicativo precisaria enviar informações ao invés de receber? Alguém tem ideia? Pessoal, a mesma funcionalidade que a gente tem na web, a gente tem que ter no aplicativo, ou geralmente isso acontece. Ou seja, se eu preciso criar um anúncio, eu também preciso fazer isso pelo aplicativo. E isso também precisa ser gravado no servidor, porque pessoas também precisam encontrar essa informação. Então, a gente, quando fizer no celular, né, preenche todas as informações, a gente vai mandar essas informações para o nosso serviço. Eu vou fazer uma conta, eu vou criar uma conta nova, imagine que eu não tenho uma conta ainda, né? E eu vou criar. Eu não preciso mandar a informação para lá? Também preciso. Então, o web service, pessoal, ele vai servir para a gente consumir, para a gente receber dados também. Mas isso, pessoal, já é algo que estava lá na documentação e nas coisas que a gente tem dentro da parte online aí da nossa disciplina. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é receber esses dados na nossa aplicação e a gente vai fazer isso via JavaScript, ok? E a gente vai até o ponto onde eu vou mostrar, a gente vai clicar, vai preencher uma informação numa caixa de texto, vamos clicar em buscar e essas informações elas vão aparecer, pessoal, no nosso formulário que vai estar ali na tela. A parte de pegar isso daqui, que vai estar no formulário e cadastrar, não vai ser feito na aula de hoje, porque já foi feito na aula anterior. É a mesma coisa que o cadastro de que era pessoas, acho que a gente fez na aula passada.
E além de cadastrar isso eu já estou falando, né, para o projeto que tem que ser entregue. Na mesma tela tem que ter uma tabela com a listagem dessas informações. Então a gente vai ter um pedaço da tela para consumir, clicar no botão ali e mostrar na tela, e o procedimento após isso, que é clicar no botão em cadastrar e já trazer e dar um refresh na mesma página, enviando os dados para ser mostrados ali na tabela. Isso daí vai ficar por conta de vocês, ok? E aí um segundo passo, pessoal, é criar o web service e a gente vai disponibilizar os dados deste web service. E como na aula de hoje a gente não vai ter banco de dados, mas na aplicação de vocês tem que ter, eu vou criar dados fakes dentro de uma lista, ok? Para disponibilizar essas informações, para a gente conseguir, obviamente, testar. Mas o que vai mudar é que ao invés de trabalhar com uma lista, vocês vão trabalhar, pessoal, com o banco de dados. É simplesmente isso, ok? Pessoal, para isso, primeiro vamos fazer um intervalo. Tá na hora, até passou já um pouquinho do horário normal. Vamos fazer um intervalinho ali, ok? Tomar um café, tomar uma água, uns 10, 15 minutinhos aí. E na volta a gente continua a partir daí. Quem quiser já ir implementando, o que eu vou fazer para a gente chegar até essa parte da consulta? Eu vou criar, pessoal, um controller. Na verdade, eu vou trabalhar acho que em cima do home controller mesmo, que já existe na nossa aplicação, para não precisar mudar muita coisa. Né? Já mostrei para vocês o que precisa ser deletado, o que não precisa. Hoje a gente vai trabalhar única e especificamente, pessoal, em cima do que a gente não viu. Então, home controller. Nosso home controller, ó, já tem um index lá e tal. Vou criar aqui uma action nova para abrir um formulário. E neste formulário, pessoal, a gente vai ter uma caixa de texto para escrever o CEP, um botão de buscar para executar a consulta. E aí, vocês podem escolher aqui quais os dados que vocês querem mostrar. Eu quero mostrar logradouro, complemento, bairro, localidade UF. Não precisa mostrar tudo. Então, a gente vai ter um formulário, caixa de texto, botão da busca e abaixo as caixas que vão receber o resultado dessa consulta. Exatamente em qualquer lugar que um dia vocês precisaram passar um CEP e ele preencheu para vocês automaticamente. Hoje a gente vai fazer isso na mão, beleza? Então, para quem já quiser ir dando uma adiantada, pessoal, já pode fazer isso porque é um formulário normal, padrão. E a parte do JavaScript a gente vê na sequência, beleza? 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos de intervalo. Na sequência a gente já continua, pessoal.